Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast, continuando os podcasts aqui em Formiga, referentes à quarta edição do Prêmio Destaque Digital que nós estamos realizando aqui. Hoje, a gente está aqui na Fernanda Rodati, que cedeu um espaço para a gente. Então, eu tenho que agradecer a Fernanda, por ter cedido espaço para a gente. Agradecer também aos parceiros, a doutora Luana Alves e o doutor Daniel Ramos, que estão patrocinando o podcast de hoje. E eles também são Destaque Digital. E, continuando aqui, o episódio de hoje é com a Jéssica e com o João da Flórida do Cultura. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo jóia. Hoje eu tô brincando, né? Todo mundo. Eu tô começando o episódio aqui. Se vocês forem ver os outros episódios, o início vai ser praticamente um repeteco. Sabe por quê? Porque eu tô falando assim, gente, aqui tem ar-condicionado e no nosso estúdio lagarto ainda não tem. E eu falo, é uma diferença tão grande a gente trabalhar com ar-condicionado. Eu falo assim, lá no estúdio lagarto, né? Vocês sabem, né? Eu vou mostrar pra vocês a questão do estúdio de podcast, né? Mas os bastidores, quando eu e o Manuel, inclusive boa tarde para o Manuel, que está por trás das câmeras ali, quando eu e o Manuel tem que operar assim, 5 entrevistas dentro lá no forno, então a gente volta. E aí, gente, sejam bem-vindos. Primeiramente, dar os parabéns por serem destaque digital nessa quarta edição. Para a gente começar, se apresentem como um pouquinho de vocês e um pouco da história da floricultura. Eu sou o João, né, formiguense, e a gente está trabalhando nessa área, nesse ramo de paisagismo, floricultura, há 27 anos, aqui no estado de Formiga, né? Fomos bem aceitos aqui, e eu e a minha família, né? Minha família toda trabalha com a gente, tanto as filhas como os genros, e a gente está aí, né? Trabalhando nesse ramo, e a gente sente prazer em trabalhar em paisagismo, jardinagem, e a gente está aí com a floricultura Flórida, né? E na rua Exaltino Nogueira 123, aqui no bairro Quinzinho, e há 27 anos a gente está aí, eu e minha família toda ali, inclusive a Jéssica aqui, minha filha, para falar um pouquinho, Jéssica. Meu nome é Jéssica, né? Como ele já disse, nós estamos muito felizes, né? Nós nos sentimos muito honrados por poder estar participando dessa premiação. Como meu pai já mencionou, nós somos uma empresa familiar, né? Há muitos anos no ramo, há mais de 27 anos, então nós praticamente nascemos dentro da loja, né? E assim, eu digo que a gente é muito agraciado, porque nós trabalhamos com plantas, com flores, né? E essa é uma área muito boa, uma área que nós temos muito prazer, que nós gostamos, que nós fazemos assim com muita alegria, né? Nós agradecemos todos os clientes, as pessoas os nossos amigos, né? As pessoas que nós conhecemos e que nós podemos nesse decorrer desses anos servir de alguma forma, né? Então, assim, eles são parte, né? Cada cliente, cada amigo é parte da nossa história, né? Isso aí. Hoje lá, Flórida, primeiro eu tenho que falar assim, se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, tá? Porque assim, eu aproveito esse momento do podcast, inclusive, para aprender, né, sobre um pouquinho da área de cada um de vocês, né, agraciados e tudo mais. Hoje lá, como que funciona o dia a dia de vocês? Como que é o dia a dia de uma floricultura? Porque vocês têm, obviamente, a parte comercial, né, mas vocês têm toda a parte dos cuidados que vocês têm que ter por trás também. Como que é o dia a dia de vocês lá? Na verdade, nós somos uma empresa especializada em serviços de jardinagem, de paisagismo. Nós trabalhamos na loja, comercialmente nós vendemos plantas decorativas, ornamentais. Nós temos assim, nós temos uma uma variedade muito grande de vasos, né? Então, todas essas plantas ornamentais e insumos nós vendemos na loja. Mas assim, nós também executamos esses serviços de paisagismo, de plantio, né? Então a loja, ela na verdade não é uma floricultura de flores para presente, não é, nós fazemos também, mas não é o nosso nicho maior, né? Nosso nicho é paisagismo, né? E é uma área que tem crescido muito nos últimos anos, né? O paisagismo, ele valoriza o ambiente, valoriza a casa, né? Deixa o lugar mais aconchegante, né? Então, é esse o nosso principal foco, é o paisagismo, e nós vendemos tudo na loja também. E eu queria, inclusive, emendar nessa parte que você falou do paisagismo, porque
Vocês estão há 27 anos? Sim, 7 7. Há 27 anos. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se no segmento de vocês essa pergunta faça algum sentido. Mas, depois da pandemia, vocês notaram uma mudança? Muito. Das pessoas procurarem mais vocês para essa questão, seja na parte da decoração, de paisagismo. Porque, assim, uma coisa que eu já aprendi no podcast é que, assim, obviamente eu não posso dar como um fato, mas que muitos convidados falam para mim é que depois da pandemia, duas coisas meio que mudaram nas nossas vidas. Mudou assim, que a gente aprendeu a cuidar mais da gente e aprendeu mais a cuidar da nossa casa. Da casa, é verdade. E eu queria saber se na parte de vocês teve essa mudança mesmo? Sim. É interessante você falar isso porque foi uma surpresa, né? Na pandemia, o que aconteceu? A gente descobriu o poder da planta, né? Que é uma terapia, né? Então as pessoas começaram a ficar em casa Sim. e começaram a dar uma atenção especial ao seu jardim, ao seu vaso, a questão da sua hortinha e tal. E dali para cá, né, Jéssica, houve um crescimento, né? As pessoas que talvez não tinham assim, aquele gosto por planta, mas passou, né? E hoje a gente vê as pessoas todas, pessoas que chegam na loja, muitos que às vezes estão até com depressão e tal, e eles falam assim, eu encontrei um refúgio no meu jardim. Então transforma o jardim em um ambiente saudável para se viver, né, na sua casa. Sem contar que faz muito bem, né? Eu sempre falo isso para meus clientes, faz muito bem para a mente, né? Lidar com planta, cuidar, isso faz muito bem. E assim, Terapêutico. sempre a gente ouve algum cliente mencionar isso, né? Que melhorou cuidando das plantas. E isso no pós-Covid, a faixa etária das pessoas, porque antigamente a gente tinha uma visão de que só as pessoas mais de idade que gostavam de cuidar de planta. Hoje, assim, né? Até crianças, né? É a faixa etária das pessoas que passaram a admirar, gostar, dedicar um tempo para isso, né? Então a gente viu um crescimento muito grande. Tem essa parte de ser uma terapia, você cuidar de uma planta, isso faz muito sentido. Eu tenho que ser muito honesto, eu não sou a pessoa mais certa para falar, porque eu não tenho muitas plantas lá em casa. Mas já minha esposa, por exemplo, quando eu levo uma flor para ela, uma flor que ela quer deixar, como fala assim, aquilo visível e bonito o mais tempo possível, ela fala que é ótimo. Então ela está sempre, né, nessa rotina de regar uma plantinha, de fazer alguma coisa assim, e acaba fazendo um bem danado assim, para a cabeça, sabe? A gente Não, e o parar quanto um pouco. que a planta em casa, né, traz assim aconchego para a casa, traz paz, né? Então eu acho que é totalmente diferente quando você chega na casa e tem uma plantinha, tem flor, né, do que quando não tem, né? Traz alegria. Então, Deixa o ambiente mais vivo, sim. mais alegre. E outra coisa também, e a gente começou há 27 anos atrás, e os nossos clientes eram 90%, não eram mais, eram mulheres, né? E hoje a gente vê como os homens também estão inseridos nesse ambiente de paisagismo, né? Então hoje é mais ou menos meio 50% homens e mulheres, né? E outra coisa também, na época que a gente começou, era muito lento, principalmente aqui na região Mímico, a área de paisagismo era muito devagar, muito lento, quando muito no Bodear, aí sim, mas aqui era. O que aconteceu? Com o desenvolvimento e tal, e com o apoio também das arquitetas, hoje não se constrói uma casa sem deixar o seu jardim. Então, o jardim não era a prioridade 20 anos atrás. Hoje, o jardim, a área de paisagismo, a área verde em volta de uma casa, ela é essencial, Fundamental, né? fundamental, né? Então, mudou muito, está mudando. Sim. Hoje, quais que são os principais desafios que vocês têm lá na Flórida? Olha, não sei se eu diria desafio, mas assim, o ponto crucial que a gente vê é você servir bem o cliente em todos os quesitos, né? Então, assim, a gente conseguir, às vezes, né, entender o pensamento do cliente e conseguir trazer algo para ele dentro da realidade, porque, vou dar um exemplo claro,
Às vezes a pessoa vê um jardim na internet, aí ela quer recriar o jardim na casa dela. Mas a gente, com 27 anos de experiência, a gente tem uma boa experiência de tempo. E plantas, elas são seres vivos, né? É algo vivo, que requer cuidado, tá? Então, na nossa experiência, a gente sabe exatamente a planta que vai adaptar bem ao ambiente da pessoa, a casa da pessoa. Então, nem sempre aquele primeiro pensamento que a pessoa chega é o ideal para o jardim. Então, às vezes, as pessoas se frustram, porque às vezes as pessoas vão lá, compram a planta por conta própria, né, em qualquer lugar, enfim, e às vezes aquilo não dá certo, o jardim morre, a planta não fica bonita. Então, eu diria assim, que ao mesmo tempo que é o nosso desafio, é o nosso diferencial, porque nós temos uma experiência que permite que a gente traga uma vasta orientação para o cliente a respeito do que vai adaptar, do que vai dar certo. Então, nem sempre a primeira ideia do cliente é o que vai funcionar no ambiente dela, sabe? Esse eu acho que é um desafio. E a questão do clima também, né? Por exemplo, Sim. um jardim do sul é diferente daqui do centro-oeste. Você vai para um lugar mais... Então, a gente vai procurando as plantas que vão adaptando mais na região. Tem planta que não adapta. E um dos desafios também, que seria praticamente um dos mais difíceis da floricultura, para a gente ficar no mercado esse tempo todo, né? Você está há 27 anos no mesmo lugar, na mesma cidade, é questão do atendimento mesmo, mas é o atendimento pós-compra, entendeu? Esse atendimento, ele prolonga, você tem que dar uma assistência ao cliente, então, a reposição de plantas, entendeu? A floricultura, ela assume esse compromisso. Como que funciona lá hoje? Vocês têm solo próprio ou vocês trabalham só com fornecedores? Ou... Não, a gente tem só com fornecedores, viaja, compra planta, e também agora, de uns 2 anos para cá, a gente já está com o viveiro, produzindo algumas espécies de muda, né? Mas o desafio é esse, é você comprar a planta certa, né, com um fornecedor certo, já é o primeiro desafio, e depois, pós-venda, é você não deixar o nome da floricultura, entendeu? Aí você tem que manter atendendo bem o cliente, entendeu? Seja a gente dá uma garantia, dependendo do jardim, de 60 dias, mas isso prolonga até 3, 4, 5 meses. E você tem que ir até o fim com o cliente, entendeu? Então, às vezes, isso nos traz um desafio, mas no final a gente vê que o cliente ficou satisfeito, né? E assim a floricultura ganha. Sim. Você tinha comentado a questão do pessoal aparecer com rede social. Eu vi isso aqui. Hoje a gente tem, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente tem os entendedores de tudo. Eu brinco assim. É porque acaba que é muito fácil o acesso para a gente abrir o celular e começar a ver dica de construção, dica de decoração. E às vezes nem tudo funciona assim como a gente vê, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, eu não sei se na área de vocês, na parte de plantas mesmo, tem, mas mas também na parte de decoração, de construção e tudo mais, que a gente vê aquela dica barata. Sabe que a pessoa, por exemplo, colocou um piso adesivado. Sim. Não precisa de uma argamassa sobre piso, é só colocar piso sobre piso e fica lindo. E aí eu já conversei com o pessoal especialista de piso e falaram assim, Gustavo, o problema disso é que vai dar 3 dias depois, o piso vai começar a pegar o rejunte, aí vai começar a relevo. Não é exatamente assim que a gente vê na internet, né? E na área de vocês tem alguma coisa assim? Às vezes a pessoa chegar e falar assim, nossa, eu vi isso aqui porque parece que o custo vai ficar baratinho, vai ficar mais tranquilo. Só que na hora que vocês vê, não cabe colocar aquilo, porque aquilo a pessoa vai ter dor de cabeça depois, ou ela vai ter muito trabalho, ela às vezes vai ter um custo inicial mais barato, mas ela vai ter muito trabalho para manter aquilo depois, né? E existe isso na área de vocês? Existe. Hoje nós prezamos muito por um jardim, por um paisagismo, ou até mesmo por plantas ornamentais que sejam de fácil cultivo, sabe? Que sejam jardins funcionais, de baixa manutenção, sabe? É um jardim que não requer muito cuidado, você não tem que regar de manhã, de tarde. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm pensando em florzinha em jardim, falando de jardim. E a flor, de um modo geral, lógico que tem suas exceções, mas a grande maioria das flores, elas requerem cuidado.
Então, eu já logo pergunto pro cliente assim, você vai regar todos os dias? Você vai ter esse cuidado de, às vezes, trabalhar no substrato? Você vai ter esse tipo de cuidado? Não, Jéssica, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade. Então, a gente sempre analisa isso. Porque existem os clientes que querem mesmo cultivar, cuidar, mas tem um cliente que quer um jardim funcional, prático, exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa vem imaginando em pôr algo que vai dar trabalho para ela, que ela não está disposta a ter esse trabalho no dia a dia, sabe? Então é tudo muito conversado. Por exemplo, a gente trabalha com grama, mas a gente trabalha com pedra, a gente trabalha com grama sintética. Então nós temos muitas opções de acordo, né, com a casa da pessoa, com aquilo que ela tem em mente, mas com o perfil do cliente também, sabe? Para que a pessoa não se decepcione depois, para que daqui 1, 2 meses a pessoa fale assim, meu jardim não está bonito. Então, tudo isso é muito analisado. Em conjunto, né? Por exemplo, meu pai que faz essa parte dele, os meninos lá da loja, de orçamento, a gente vai na casa, a gente visita o cliente, a gente analisa a área, questão de sol, tudo isso tem que ser analisado para que você tenha um jardim que você tenha ele bonito por muito tempo, sabe? Né? Não para que você invista em algo hoje e em pouco tempo você já comece a ter dor de Mas cabeça. é o que o senhor falou, né? De vocês passarem corretamente para o cliente, para depois também o pessoal não culpar vocês. Sim, Né? porque isso acontece muito, tá? Às vezes a pessoa não rega a planta mesmo. E aí depois ela achar que a planta que não era uma muda boa. Mas enfim, então tem várias questões. Questão, por exemplo, de vasos, né? A gente trabalha com 4 tipos de mercadoria de vaso, né? Nós temos polietileno, temos vitrificado, temos cerâmica crua, temos cimento com fibra, então tem uma variedade de preço. E muitas vezes as pessoas chegam e querem o mais barato. Mas aí a gente tem o cuidado de explicar certinho o que é um vaso mais barato, você colocar na sua sala, no seu... Ele pode até, assim, ficar legal com aquela planta, mas você vai ter que recuperar ele daqui a um ano, você vai ter que pintar, você vai ter que uma série de problemas, ele pode quebrar. Enquanto partida tem outro vaso que ele é permanente. É um vaso que vai durar 30, 40, 50 anos. Então existe, e a gente tem que passar isso para o cliente, porque não é só o cliente chegar e no mais barato ele levar, né? Então a gente tem o mais barato, tem o médio, tem o preço mais alto, que inclui isso aí, que é a permanência, né? Porque todo mundo que compra um vaso, no que investe numa planta, ele quer que ela tenha durabilidade, né? Ele quer que... E a gente tem que passar, tem que ter esse cuidado de atender bem, passar para o cliente, porque o cliente leva sem saber, amanhã ele liga para a produtora. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Então a gente tem, a dificuldade é essa, a gente tem que esclarecer bem o cliente o que ele está levando para casa. Para depois ele se eu acho que essa é a importância do trabalho de vocês, assim, de orientar. Sim. Né, corretamente. Porque é muito fácil, eu posso chegar com todas as aspas do mundo, mas falar assim, eu vou pegar e eu vou comprar, né? Assim, mexe. Eu faço aqui, igual você falou do vaso. Ah, não, achei esse vaso aqui no shopping. Aí, sem saber depois os problemas que eu vou ter, né? Igual você falou, tem que ficar revitalizado, dando manutenção do vaso, que não é a ideia, né? A ideia, eu acho que é deixar como parte ali da decoração, da planta, e tudo mais. A questão assim, na televisão, na internet, tudo é bonito, né? Tudo é bonito, mas quando você vai, isso é teoria, quando você vai para a prática, é onde eu faço questão de ter uma variedade grande em floricultura. Por quê? Quando você vai fechar um orçamento comigo, você está lá sabendo aquela planta que você vai levar, o tamanho da planta muda muito, uma variedade de preço é enorme. Tem planta que é vendida 10 centímetros na planta, quase dobra o preço. Então, quando você vai comprar algo que você não tem como apresentar o cliente, ele vai comprar no papel, ele pode ter uma frustração. Então, a produtora rural deve sempre preocupar com isso. Até o tamanho da planta, ela tem que ser específica, ele muda muito. Além da qualidade, né? A idade da planta conta muito, é uma série de coisas, não começo bem. Difícil, mas esses 27 anos vai nos ensinando e atender bem o cliente. Gente, antes da gente encerrar, eu queria pedir, eu falei com vocês antes, eu tô ficando doido, né? Da mensagem. E lembrando, gente, antes do pessoal mandar a mensagem para vocês, todas as redes sociais da Floricultura vai estar na descrição, tá? Então, depois
Acessem a descrição do vídeo, sigam lá a Flórida para vocês acompanharem as novidades, vocês postam dicas lá e tudo mais, né? Então, para o pessoal estar acompanhando. Então, assim, agora eu queria deixar com vocês um momento para vocês deixarem a mensagem para quem está nos assistindo. Pode ser uma dica, uma recomendação, um aprendizado que vocês tiveram ao longo dos anos de trabalho de vocês. O espaço de vocês mesmo. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer a todos os clientes, né, que têm confiado no trabalho da floricultura. E você que não conhece a Floricultura Flora, faça uma visita, né? Faça uma visita, crie esse hábito de levar uma planta para sua casa para mudar o ambiente, ficar um ambiente mais agradável. E o motivo da floricultura estar aqui no Estado de Formiga há 27 anos é os nossos clientes, né? Os nossos clientes que têm estado junto com a gente, não é cliente, é parceiro. Quero agradecer a todos. Bem, nossos clientes, nossos amigos, né? Eu queria dizer que vocês fazem parte da nossa história. E é um prazer tê-los conosco, né? Nós convidamos você que não conhece a loja. Ali nós temos plantas ornamentais, frutíferas, decorativas, vasos, toda a gama de insumos, de substrato, de pedras, fertilizantes, inseticidas. Nós trabalhamos com toda a linha necessária para que o seu jardim fique bonito, para que você tenha uma planta linda na sua casa, né? E assim, o nosso maior prazer é poder servir você, cliente, né? E nós agradecemos a parceria de tantos anos. E você que não conhece a loja ainda é nosso convidado a conhecer. Vai ser um prazer enorme te receber na nossa loja, na nossa família, né? E nós agradecemos ao Gustavo hoje pela oportunidade, viu? Muito obrigada. Foi um prazer. Eu queria só fazer uma adenda, vocês falaram, se me permitem. Quando você fala que a loja, a floricultura só existe há 27 anos por conta dos clientes, eu acho que é um ciclo, né? Porque os clientes só estão com vocês por conta do trabalho que vocês executam, né? Porque se existissem clientes, mas o provedor do serviço, o vendedor do produto, fizesse o trabalho de qualquer jeito, os clientes iam embora, né? Então, assim, eu queria aproveitar, inclusive, para a gente finalizar, dar os parabéns para vocês por serem destaque digital. Todo podcast que eu faço com o agraciado, eu sempre falo que, assim, a nossa pesquisa é em cima do trabalho digital de vocês. Porém, hoje, o que eu quero passar para frente é que o trabalho bem feito digital, ele reflete em todas as áreas da empresa. Porque vocês têm que aprender a fazer um cronograma de vocês no Instagram. Você tem que aprender a atender os clientes pelo Instagram, a vender pelo Instagram, pelo WhatsApp e tudo. E se vocês fazem isso de forma bem feita digitalmente, por que vocês não fariam fora do digital? Né? Um é espelho do outro. Né? É muito difícil a gente ver uma loja que assim, ela atende muito bem presencial, mas será que o digital não funciona? Ou o inverso. Então, assim, dá os parabéns mesmo para vocês. E vocês vão à cerimônia? Vocês vão à cerimônia? Sim. Vão à cerimônia. Eu aguardo vocês em cerimônia para estar recebendo o troféu de vocês. E eu queria agradecer a cada um de vocês que assistiu ao podcast até aqui. Queria convidar vocês para se inscreverem no canal, para sempre que nós lançarmos um novo vídeo, você ser avisado no seu YouTube. Deixa o joinha no vídeo, clica no like aí, porque ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante para vocês e assim ele pode recomendar esse vídeo com a Jéssica e com o João para mais gente. Tá? E compartilha o vídeo. Você que é de Formiga e região, compartilha o vídeo para o pessoal conhecer um pouquinho da história dos dois e também da própria empresa. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!